Aê, boa noite para vocês. Boa noite, pessoal. Agora sim, valendo, né? Agora valendo. A gente tá aí, hoje vai ter uma mensagem aqui super especial para vocês. Eu espero que vocês realmente construam conhecimentos nobres, preciosos, tesouros. Porque o que a gente vai falar hoje é o que todo mundo precisa. É o que a gente precisa, é o que você precisa. Então, fica ligado, porque hoje tem coisa boa saindo quentinha aqui dessa mesa, tá? Lembrando você que a gente tá todos os sábados aí às 7 horas da noite. Estamos no YouTube, no Spotify também. Agora você pode ouvir a nossa voz por lá, beleza? E se puder, dá um joinha aí, curte aí os vídeos da gente, comenta e manda para quem está interessado em ouvir um pouquinho mais da gente e ouvir da palavra, ouvir de uma outra maneira, né? A gente aqui tenta fazer da melhor maneira. Eu espero que vocês se alimentem, porque isso aqui é bom demais. Então, vambora, Vivian. Tamo aí, o Edson tá aí na área. Estamos juntos. Não é não? Carlos tá aí também nos bastidores hoje. Tô aqui. Aê! Eu tô aqui com a nossa amiga Vivian, que já faz parte aí dos nossos bastidores aqui. A gente tá sempre conversando sobre a palavra. Já faz parte de alguns grupos nossos de encontro. E hoje tá aqui, com muito prazer. Obrigado por você ter vindo. Espero que você goste. Eu que agradeço o convite de estar aqui discutindo um pouco agora na frente das câmeras o que a gente fala nos bastidores, né? Muito então, legal. Lá. Mas vamos bater um papo aqui nós dois e aí a galera ali, vocês que estão aí, vão interagindo aqui com a gente, mesmo que daí. Espero que o papo nosso aqui vá longe, viu? Porque a gente tem muitas coisas para falar, muitas coisas legais. Vamos começar. Eu acho que a gente pode... Tem coisas que as pessoas ficam instigadas, que é intrigadas, principalmente quando a pessoa é uma nova pessoa que está se convertendo e está começando a caminhada, embora, né, todos nós estejamos começando, né? A gente está aqui com um pouquinho de jornada já de Deus, mas a gente já sente tantas coisas com Ele, parece que o tempo está curto e Ele quer apressar a gente, né, na relação com Ele e tal. E a gente, às vezes, quer valorizar tantas coisas para estar perto de Deus. Às vezes, você se compromete em ler tantas páginas da Bíblia por dia. Às vezes, você se compromete em... Sempre naquele dia, você quer ir a alguma igreja. Ou você quer ter um tipo de disciplina. E isso é legal para a gente, como quem está se alimentando da fé. Mas um relacionamento com Deus honesto é muito mais do que isso, né? Tipo assim, não é só eu fazer as coisas que eu acho que eu devo fazer, mas encontrar a Deus de maneira genuína, verdadeira, com o coração inteiro e se render a Ele para fazer a vontade dEle é muito mais do que isso, né? É porque a gente sai da rotina só, né? Porque senão a gente fica preso naquilo que a gente acha que tem que ser. E esquece de ouvir o que talvez Ele está pedindo de nós. E quando a gente se prende nesse modelo que a gente desenha pra gente, nessas lógicas que a gente constrói, tanto para se dizer estar perto dele, ou se dizer, nossa, agora eu falhei, estive distante. Não, agora eu estou sendo uma excelente pessoa, estou cultivando o meu relacionamento, porque eu faço isso, isso, isso. Quando a gente se prende nessas caixinhas, eu acho que a gente acaba abafando o som que a gente pode ouvir dele. E que às vezes é o único som que você de verdade deveria ouvir, né? E não todas essas outras coisas. Você falou um negócio aí que me fez refletir aqui rapidamente, que você falou as coisas que a gente planeja, você falou? Não. Planeja. Que a gente coloca numa rotina, né? Numa rotina, né? Os padrões, né? Isso. As coisas que já tem... sei lá, as pessoas já seguem Deus de alguma maneira. Claro. E a gente vai aprendendo a seguir Deus também através das pessoas. E isso é bom. Uhum. Mas é isso mesmo que você falou, me fez pensar. Tipo, realmente tem hora que a gente cai num ciclo que parece que é aquilo que é a minha referência de aproximação com Deus. Só que
talvez a gente se depare com questões e situações da nossa vida que é exatamente onde a gente não ouve a resposta de Deus. Ou a gente vê que Deus não está totalmente ali. E talvez pode ser onde a gente se questione: pô, mas e tudo aquilo que eu estou fazendo? E essa rotina que eu estou tendo? Pô, estou seguindo todos os padrões das pessoas que são religiosas e tal. E, pô, cadê o Deus, né? Onde está? E é aí que tudo muda, entendeu? E é esse o lugar que a gente vai falar hoje. Tem um rei, o primeiro rei do povo de Israel. Esse primeiro rei, ele foi colocado como rei por uma escolha do povo. Eles tanto pediram que tiveram, né? Eles não tinham rei. Quer dizer, eles não tinham um rei na terra. Eles eram governados pelo próprio Deus. Mas eles, de maneira ingênua, seguindo os padrões, seguindo as coisas, os exemplos que se viam do lado de fora, outros países, outros lugares, quiseram seguir como se fosse uma cerimônia religiosa, e Deus olhou para aquilo e pensou: mas eu sou o rei deles, eles não me querem como rei deles. A palavra na Bíblia é rejeitado, né? Rejeitado. Olha só, na minha versão da Bíblia, Deus fala: eles me rejeitaram como rei deles. Mesmo que de maneira ingênua, mas veja, olha como as coisas são conduzidas quando a gente começa a pensar sobre Deus. Eles, seguindo o padrão, rejeitaram Deus. Olha que revelação aqui pra gente, porque Deus já governava eles, e Deus nesse momento fala: eu tirei eles do Egito. Eu tenho conduzido eles desde muito tempo. E eles nesse momento me rejeitaram como rei deles. Então eles terão um rei. E aí, eis que surge o primeiro rei de Israel, que se chama Saul. E aí ele passa a governar, mas meio ainda sem saber como governar, e Deus... Mas ele recebe, né, o Espírito para governar, ele é ungido, ele passa por pela cerimônia que depois vão ser feitas com os demais reis, porque ele foi o primeiro, né? É verdade. Então o Espírito Santo habita nele, mesmo que foi a pedido dos homens. Deus entra em acordo com eles, né? Fala: ok, então vou dar um rei para vocês. E aí Deus coloca o Espírito dele nesse rei, né? Coloca, mas Saul, ele não estava preparado, assim como ninguém ia estar. Quem estaria pronto para representar, ser o representante de Deus aqui? Sim. Nós, homens, pessoas normais, né? Então, ele foi escolhido e começou a tomar suas atitudes. Mesmo, olha que interessante, mesmo ele possuindo o Espírito de Deus, ele tinha ele mesmo como pessoa ali, convivendo junto. Então, muitas das coisas que descredibilizaram Saul, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, tem a ver com as escolhas que ele fez, Saul, independente do que Deus pediu para ele, do que o Espírito orientou ele a fazer. Então, esse é um diálogo interno que eu acho que é muito interessante a gente considerar quando a gente busca. Porque se a gente busca Deus e a gente quer o Espírito junto, e muitas vezes a gente o tem, só que a gente escolhe não fazer ainda assim o que o Espírito está falando. E por quê? Como que isso acontece? Onde isso leva? Eu acho que esse que é o grande ponto para a gente discutir um pouquinho aqui, né? Pois é, né? O cara recebe o Espírito de Deus. Deus ainda tem um profeta, que é um cara que tem sinal direto com Deus. Deus fala com esse profeta para dar o recado de Deus para ele, de maneira física. Tem um conselheiro, hoje, né? Exato, que tá ali, enviado de Deus. De Deus direto. Porque hoje ainda, muitas vezes, a gente faz ouvindo Deus... a gente ouve ele pelo nosso espírito, né? A nossa maneira, né? Eu acho que o nosso espírito... O Espírito de Deus dentro de nós fala conosco através
do espírito dele, né? O espírito dele fala com o nosso espírito e a gente consegue entender o que Deus está querendo hoje. Só que Samuel, além de ter isso, ele tinha um espírito de Deus conversando com o próprio espírito. Saul. Ele ainda manda o profeta para falar as vontades de Deus para ele. Deixar bem claro, né? Então, quer dizer, esse é um cara que tinha a vontade de Deus de maneira duplicada. Ele tinha no próprio espírito que estava nele e com uma pessoa que vem e fala para você. Hoje ainda a gente tem muitos exemplos assim que às vezes vem uma pessoa e te fala uma coisa e aquilo você já estava meditando sobre aquilo e vem uma pessoa e fala por cima e às vezes a gente ainda fica se demorando em acreditar. Não, será que Deus está falando isso comigo mesmo, né? Será que isso aí é um negócio que eu tenho que considerar? E porque a demora, isso é a falta de fé mesmo. E é aí que foi todo o risco de Saul. Não foi dele não seguir as regras, de não seguir as leis determinadas dos lugares, mas foi no momento que a orientação de Deus veio a ele titubeou. E veja, ele de mais de uma maneira. De mais de uma maneira, e na primeira que ele titubeia, ele estava justamente cumprindo uma lei, ele estava cumprindo uma regra que era determinada para o povo deles, que deveria ser feito um sacrifício num determinado dia. Só que ele recebeu uma orientação do profeta, que era o Samuel, né, que ele deveria esperar. Então veja, mesmo cumprindo uma regra que está escrito, que foi determinado pelos homens que estavam ali, que eles iriam fazer algo para agradar a Deus, naquele momento ele recebeu uma orientação dizendo, olha, espere tantos dias. E ele não esperou. Pois é, né? O negócio do tempo, né, cara? Para você ver como é que o tempo de Deus é uma coisa... A perfeição está dentro do tempo de Deus. Como nós já temos a imperfeição em nós desde o princípio, a gente já deveria partir do ponto de que o tempo é uma coisa que a gente não vai ter. O tempo é uma coisa que determina a nossa falha. Porque quando a gente agir no tempo que a gente acha que tem que ser, provavelmente esse tempo vai ser o tempo errado. Porque a gente não consegue discernir. Porque só Deus sabe o que vem depois, o que já estava, os planos. Só Deus consegue ver tudo numa visão macro. A gente que não vê um segundo além de nós, toda vez que a gente se mover entendendo que não é o tempo de Deus, é certeza que vai ter problema. E ele deixa muito claro, né? Ele diz que ele ficou impaciente. Eu acho que eram 7 dias, né? 7 dias, Ele deveria esperar 7 dias. E para cumprir uma coisa para Deus, olha só. Sim. Não era para fazer uma coisa errada ou assim. Ele errou pelo tempo e pela impaciência. Mesmo, né? Era uma cerimônia. Então, veja, a impaciência tomou conta dele. Quantas vezes isso acontece com a gente? Então, quase todas, né? E a gente tem que olhar para essa impaciência e lutar com ela e olhar para ela e falar assim, eu sei que você está aqui, mas existe algo mais além de você dentro de mim, né? Às vezes acontece tanta coisa para te tirar do tempo de Deus, porque no caso de Samuel, talvez até de Samuel não, de Saul, talvez até as pessoas que estavam com ele ali, com certeza estavam incomodando ele, porque assim, as pessoas que estão ao nosso redor, elas não estão com o mesmo espírito que a gente muitas vezes. Sim. Por exemplo, quem há de saber quem carrega o espírito de Deus e quem não? A gente não tem como saber essa verdade, porque isso são para aqueles que nasceram de novo. Se você nasceu de novo, você carrega o espírito dele em você. E esse espírito é que vai dar o tempo ideal das coisas. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Se você, ou o Edson, está ali, vamos supor que o Edson não tivesse com o mesmo espírito. Ele ainda não nasceu de novo. Só que eu tô com o Edson e eu preciso tomar uma decisão sobre algo importante. E o Edson tá ali e ele vai parte dessa minha decisão. E ele fica, vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo ali. Quem que eu resolvo ouvir?
o Edson, ou a informação que eu já tenho de Deus antes de chegar no ponto de tomar a decisão. Eu já tenho uma informação que Deus já me deu. É nesse momento. Só que quando eu estou percorrendo aquilo que eu fui fazer, o Edson fica comigo. Vamos fazer ali, não sei o quê. Mas eu já tenho essa informação de Deus. Ou eu acalmo o Edson, que não tem o Espírito, então ele está falando por obra da carne. Ele está falando porque há algo nele e está instigando isso a vir. Mas eu que tenho o Espírito deveria confiar naquilo que já me foi dado e não no que ele está me dizendo agora, nesse momento. Quer dizer, Saul, o rei, nesse caso não teve maturidade para entender o que ele já tinha, o tesouro que ele já tinha da informação de Deus na mão dele, e ao mesmo tempo não soube lidar com aqueles do lado que não tinham o Espírito de Deus neles. Exato. Porque só Saul tinha. Exato. E é nessa hora que você escolhe para quem você vai ouvir. Nessa hora que você escolhe. A quem você vai ceder. A quem você vai dar livre passagem. Então, veja que isso foi a primeira coisa que desgostou. Quer dizer, não foi não cumprir algo que ele fez ou deixaria de fazer, mas foi por não ouvir a voz certa. Foi por não ouvir a voz certa. Se Exato. ele já sabia, ele ouviu o que não se deveria ouvir, que é o que a gente passa todos os dias, que a gente consome todos os dias, muitas vezes. Por isso que a gente precisa cuidar com aquilo que a gente consome, com o que a gente fala, com o que a gente ouve, com o que a gente se relaciona. Porque você pode estar sendo tentado a tomar uma decisão errada. E qual é a decisão errada? Não é aquilo, é difícil de explicar isso, mas a decisão errada é não ouvir a voz de Deus. Essa é a decisão errada. Não ouvir a voz de Deus. Só todas as outras coisas estão debaixo disso. Isso está acima de todas as outras coisas. Exato. E é aí que Saul começou a mancar, né? É aí que ele já começa a perder o favor, né? Porque Samuel já declara para ele. Começa a perder o favor, né? Então Samuel já declara que vai colocar outro, que Deus já estava preparando outro para assumir, segundo o coração dele. Pois é, isso que você falou é muito legal dele perder o favor, né? Olha, ele teve a oportunidade de ter os favores de Deus sobre ele. E sabendo disso, porque Samuel, que é o profeta, deixou claro para ele: o Espírito do Senhor agora vai habitar em você. Você agora foi escolhido pelo próprio Deus. Ele sabia quem ele estava seguindo. Uhum. E ele, você vê, é uma escolha, como você falou agora há pouco. Ele escolheu esse caminho do desfavor de Deus. De ele não ter de novo Deus como... Porque no momento que você... Olha como que isso para Deus é importante. E é aqui por isso que a gente está falando que esse dia para vocês, para nós, é muito importante. Importa que a gente que ainda caminha na fé entenda o que para Deus é importante. Sim. E não o que a gente acha que é. E pelas histórias a gente consegue ir entendendo o que Deus carrega como sendo muito importante e o que ele nem sequer toca no assunto. Então, o que ele carrega como sendo muito importante ali, Saul não manteve a integridade do que ele ouviu da voz de Deus. Então é como se Deus dissesse para você: não vira à direita aqui, segue reto. E aí, distraído, vendo algumas coisas, você é instigado por alguma coisa que você viu ali e aí você acaba virando à direita. Aí você fala: não, Deus, mas aí eu vou virar à direita aqui e eu já vou fazer o retorno. Uhum. Faço o contorno aqui e volto. Cara, é aí que tá. Para Deus isso é mais importante do que você pecar ou não pecar.
errar ou não errar. Errar para Deus não é igual é pra gente. Errar para Deus é não ouvir a voz dele. Só isso, é mais simples. É mais simples do que isso, só que a gente se pega em outras circunstâncias, né? E nesse caso foi a paciência, né? Foi a paciência. Não ter, no caso. Não ter a paciência. E no segundo momento em que aí ele, vamos dizer assim, ele perde de vez o posto, o favor, e realmente daí Davi vai ser ungido como rei, ele perde por medo. Por ceder, aí de novo, ceder ao que as outras pessoas estavam pedindo, ao que os soldados estavam pedindo, porque ele estava liderando tropas. Então, aí ele teve um misto de medo, né, com ceder à pressão, e nesse momento ele também tinha uma orientação muito clara do que fazer. Então, veja, no primeiro momento ele teve uma orientação clara e ele se antecipou. No segundo momento, ele teve uma orientação clara e ele não fez. Ele realmente não fez. Ele fez outra coisa que ele achou. É o caso de virar à direita ou à esquerda. Mas nos dois casos ele teve uma orientação clara. Então, veja, novamente, você escolhe de novo como que você vai fazer, quem que você vai escutar. Só que daí, quando a gente ouve o nosso medo, a nossa impaciência, às vezes a nossa raiva, ou às vezes o nosso orgulho, ou às vezes a gente ouve o nosso ego, a gente fica nos ouvindo e isso vai nos levando para vários lugares que não são aquele que a gente deveria seguir. E nesse momento em que a gente ouve todas essas coisas, não tem como a gente fazer duas coisas ao mesmo tempo e cumprir e servir a dois senhores. Por isso que tem também aquela passagem, né? Não tem como servir a dois senhores. Sim. Você vai servir ao seu medo, à sua impaciência, às suas mazelas, à sua carne, ou você vai seguir aquele, por mais que pareça que você vai perder tempo, por mais que pareça que você vai perder soldados, por mais que pareça que você vai perder, derrotado, que você vai ser derrotado, ou que aquilo vai te levar para uma ruína. Por mais mesmo que pareça. Uhum. Se você se mantiver naquele caminho, certamente a resposta é outra. Os favores estarão sobre a sua cabeça, sobre a sua vida. Quando você estava falando aí, eu estava procurando aqui, porque na primeira vez que ele não segue as ordens, ele fica impaciente. E aí é a questão do tempo, de não esperar o tempo certo, o tempo perfeito, que é o tempo de Deus. Então, a importância em esperar o tempo dele. Isso é tão difícil pra gente esperar, né? É difícil, ainda mais nos tempos modernos, muitas porque vezes. Hoje é tudo muito rápido, a informação está na palma da sua mão, a tecnologia te traz todas as respostas de imediato para as mais diversas perguntas que você fizer sobre qualquer assunto. É verdade. Então, como que você vai esperar dias, meses, às vezes, pra gente, para alguma coisa acontecer, ou para você ter certeza sobre alguma atitude que você vai tomar? É isso que Deus espera da gente. E olha que legal. O fato de Saul esperar, olha o que aconteceu. Saul estava pertinho do 7º dia ali, terminar. E aí ele ficou impaciente, tomou a decisão errada e fez antes da hora. Quando ele fez o que ele tinha que fazer, Samuel chegou. Então, não é que Samuel ia chegar dias e dias depois. Não é que as coisas vão demorar. É que as coisas podem ser rápidas, porém não no seu tempo. Exato. Se a decisão é para ser... Se o dia que Deus estipulou é amanhã, quem há de saber? Ninguém. Porém, se eu resolvo tomar a decisão hoje, a decisão que seria logo ali, após o dormir, eu dormiria, veria o sol e a decisão seria a melhor de todas. Eu tomo uma decisão antes, de maneira errada, e aí isso tem muitas consequências para a minha vida inteira, às vezes, como aconteceu com Saul, porque isso definiu a vida de Saul toda. Exato. Por conta de dormir, acordar e ter a melhor decisão feita por aquele que sabe todas as coisas e pode decidir o futuro teu, da tua casa, da sua felicidade, tudo que é bom para você. Então, às vezes o tempo é uma coisa que a gente... É como aquilo que você falou ali agora. A gente estava ali e a gente falou: você está olhando para o quê?
é como olhar para a coisa errada. Então, se você está perdendo horas do seu dia com a sua ansiedade, a ansiedade nada mais é do que estar com a cabeça no futuro, de que adiantar as ideias para aquele tempo que eu não consegui ainda chegar. Então, ao invés de você perder as suas horas com a cabeça aí, foque naquilo que é presente, aquilo que está ali para você no momento. Continue orando, continue estando com Ele, leia as coisas que fazem parte da vida dele, de Deus, do caráter dele. Bote a sua cabeça em coisas boas. Tire a sua mente dos lugares onde não deveria você estar olhando, porque foi isso que fez com que Saul tomasse a decisão errada. Ao invés dele, a palavra de Deus deveria ser para ele uma coisa certeira. Ele não deveria estar nem pensando em tempo. Ele não deveria, eu tenho que fazer. Não, ele deveria estar descansando, meditando. Mas aí que tá, se ele estava impaciente, né? Talvez isso seja uma dica pra gente. Buscasse a paciência naquele momento. E não buscasse ouvir a solução, as pessoas. Né? Buscasse a paciência. Buscasse a paciência. Então, Pai, Deus, eu não tô tendo a paciência para esperar o tempo determinado. Que tu já me disseste. Ele já até sabia quando era, né? Muito bom. Nesse caso. Então, às vezes a gente nem sabe quando é, mas ele já até sabia. Então, nesse caso, busque isso. Fala assim, Pai, eu sei que vai ter seu tempo. Então me ajude a aguentar até Muito lá. Bom. Me ajude a ter essa paciência. E não ficar você resolvendo, correndo, ouvindo e tirando o foco do que importa. Que daí Muito é tirar os olhos, né? De fato. Ele é pai, né? Peça e te será dado. Porque o que ficou em jogo? Ficou a palavra de Deus em jogo. Então, ao invés dele confiar na palavra de Deus, que já tinha sido dada, e cuidar das mazelas dele, ele colocou em xeque a palavra e falou, vou fazer conforme as minhas misérias aqui. Que era todas essas coisas confusas dentro dele. Só que isso definiu o destino de Saul. Quer dizer, é isso. Isso define o nosso destino, isso define o nosso futuro. E no caso de Saul foi muito triste, porque ele perdeu. Ele foi o primeiro rei e já começou perdendo. E aí na segunda vez, como você estava falando agora, eu peguei esse trecho aqui, ó, que está em 1 Samuel 15, no versículo 24, quando Samuel fala, poxa, por que você fez isso? Você não seguiu as ordens, não seguiu o que Deus falou e tal. Aí ele justifica e ele fala, Samuel, eu desobedeci tal você, mas aí ele fala assim, ó, eu fiquei com medo do povo e fiz o que eles queriam. Peço que me perdoe. Foi isso que Samuel falou para Saul. E eu acho que daí tem muita coisa que a gente pode explorar só nessas palavras de Saul, que revelam muito da personalidade dele, do caráter dele, e aí a gente entende, realmente, não era uma pessoa que deveria ter ficado nesse cargo, porque ele poderia não ter nada, ele poderia ter todas as mazelas, ele poderia ter todos os erros, e tudo que a gente tem usualmente, mas o que faltou? Ouvir a voz de Deus. Foi o que faltou. E nesse caso aqui foi por medo. Mas é como eu tenho dito aqui em alguns vídeos já, a gente tem feito, eu e o Carlos. E eu tenho dito sobre isso, que não paute a sua fé naquilo que você sente, mas naquilo que você crê, naquilo que você acreditou, não naquilo que você está sentindo. Nesse caso, ele estava ansioso, sentiu uma certa ansiedade e aí ele ultrapassou o tempo. O tempo de Deus ele não conseguiu esperar. E daqui a pouco ele começou a sentir medo. Por quê? Porque ele seguiu os padrões daqueles que estavam sem o Espírito de Deus. E nesse momento ele deixou de crer naquilo que estava até dentro dele. E deixou de crer na voz de Deus, naquela voz que já tinha sido manifestada a ele. Quantas vezes as coisas já não se manifestam pra gente, mas o mais importante de tudo é: por que
se aconselhar o tempo todo com várias pessoas, se Deus deu a gente um espírito que Ele mesmo revela para onde você deve ir, o momento que você deve ficar, o momento que você deve tomar uma atitude, outro que não. E quando você bem que destacou aquela hora que é, se há algo em mim que falta para cumprir, para fazer a vontade de Deus, que eu peça a Deus que me dê o que falta. Se falta a calma, peça a calma. Se falta a coragem que seja. E nesse lugar é que Deus vai agraciar a gente com aquilo que a gente não tem. No momento que você reconhecer que você não tem aquilo que é o que precisa para seguir no caminho do que Ele já te disse que vai acontecer. E aí que o resultado é melhor ainda, né? Quando você consegue chegar a esperar ou realmente pedir e aguardar o momento certo e falar, não, eu tô com medo, mas eu vou com medo mesmo e eu espero que você me ampare. E quando Ele faz isso, você fala, nossa, cara, não ia conseguir mesmo, não. Né? Aí você fala, olha, realmente aqui dá pra ver Ele agindo e fazendo e você falando, nossa, agora eu constato que existe algo muito maior, muito superior às minhas forças, às minhas potencialidades, que vai fazer aquilo que eu não tinha, aquilo que me faltava. Isso é muito bom. E Deus é muito bom nisso, em dar pra gente aquilo que a gente não tem. Cara, e é aí, por isso que eu gosto daquele texto que diz, na tribulação, a tribulação produz perseverança, a perseverança produz a paciência produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz a confiança. E a confiança não te decepciona. Exato. E é nesse processo todo que eu acabei de citar, é que a sua fé é consolidada. É que daí você tira o foco do começo e foca no final, né? Porque o começo é o quê? É o medo, é a ansiedade, é a angústia, é todas essas coisas. Você fala, não, beleza, eu sei que isso existe, mas eu tô confiando no resultado final. E o resultado final sempre vai ser certo, sempre vai ser vitorioso, sempre, nunca vai te decepcionar. Então, se você foca nisso, aí a gente volta para aquele comecinho, você olha para o lugar certo. É Pedro andando sobre as águas e depois ele vai naquela confiança e ele se depara olhando para a tempestade. É onde a gente ouve. É como Saul ouviu aquelas pessoas pedindo. É onde ele se colocou naquela posição onde ele começou a afundar. Como Pedro. Quando ele olhou para o lado, né? Quando ele olha para o lado. Ele deixou de olhar para o Espírito do próprio Deus. O próprio Cristo. Então, quando você mira naquele final, na vitória certa, que você confia que não, tá estranho, mas vai dar certo, porque é Ele que está fazendo, é Ele que está conduzindo. É aí que você vê o sobrenatural na sua vida, ali, numa simples vida que a gente tem aqui na Terra, a gente vê o sobrenatural sobre as nossas situações. Exato. Corriqueiras. Seja por um problema de saúde, seja por um problema que a gente está passando no nosso trabalho, seja uma solução, numa ideia, numa criação de algo que você não estava tendo ideia suficiente para criar, e aí vem a luz daquilo ali. Em todas essas coisas, todas as coisas, o sobrenatural tem como atuar, mas somente, e é aí que eu tenho aprendido e tenho cada vez mais tentado estar, é na vontade dele, porque é só na vontade dele que o sobrenatural, os milagres, as felicidades das coisas, dos encontros, dos amigos, as coisas boas que tem, as coisas que fazem os nossos olhos ficarem mais brilhosos, assim, que faz o seu coração ficar mais em paz, as coisas que esse mundo não pode dar, como boas emoções que nascem de dentro do seu âmago ali, das suas entranhas, coisas que você nem consegue saber como elas entraram ali,
e coisas que nenhum homem pode tirar. Às vezes, certas angústias você não consegue tirar nem com remédio, nem com tratamento. E a palavra dele, quando ele fala, quando a voz dele entra no seu coração, ela começa a fazer como uma água, como limpando tudo e deixando tudo novo de novo, renovado por dentro. Quer dizer, viver segundo a vontade dele é provar de coisas que no mundo não existe. E eu lembrei agora de novo das ovelhas e o pastor, que elas seguem a voz, o som daquele que guia. Elas são guiadas através do som. Exato. Isso é sensacional. Por que a gente precisa eliminar os ruídos? Precisa tirar essas coisas. E mesmo que elas existam no plano real, a gente precisa, nesse momento, a nossa parte não é fazer nada, mas somente dar ouvido ao lugar certo. Reconhecer a voz certa, né? Reconhecer a voz certa. E após reconhecer, fechar os olhos e se entregar 100% a essa voz. Porque aí, o que você estava falando, que é só assim a gente vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o que isso te causa. E o efeito. O efeito que isso te causa, e às vezes a gente se depara em situações que o efeito não é só para você. Uhum. Quando você olha o construir daquele cenário, daquela jornada, daquelas coisas que estavam se desenrolando, e você fala, não, aqui é a mão de Deus agindo, aqui é a coisa acontecendo. E aí você olha o resultado final, você fala, nossa, mas isso nem foi só para mim. Uhum. Agraciou fulano, ciclano e beltrano, e outras pessoas puderam aproveitar e brindar junto com aquela situação que aconteceu. Sim. Como no casamento. Sim. Né? Onde as pessoas brindam por uma alegria de um outro, mas todos estão acometidos daquela mesma alegria, participando da festa, daquele ambiente que as pessoas estão imersas. Só que, às vezes, se você fosse pelo teu caminho, você não se daria tão bem, ou ainda nem beneficiaria os outros, ou nem iria num casamento. Então veja que quando a coisa vem dele, ela vem tão perfeita e é certo que não é só para você. Se você olhar ao redor, no mínimo você vai estar transbordando para alguém. No mínimo. Entendeu, Edson? Nossa, cara, é isso mesmo, porque esse Deus aí, ele é tão especial, cara, que realmente eu lamento não ter encontrado ele antes, assim, do jeito que eu encontrei agora. A gente passa tanto tempo da vida da gente dando ouvido a vozes, dando ouvido a coisas que não são as fontes de vida. Todas essas coisas, nelas não há vida. E a gente experimenta isso depois de viver muitas trajetórias frustrantes e decepcionantes, assim. E de todo modo isso é bom, né? Pra gente reconhecer o que é bom, muitas vezes é necessário ter o que não é bom, né? E Deus, já sabendo disso, criou todas as coisas com um entendimento já colocado junto, né? Para que a gente vivesse e fosse compreendendo de acordo com os anos. Vai se passando os anos e você vai entendendo como são essas verdades. Embora tenha gente que nem entenda, né? Ainda. E já está bem no final da vida. Mas nós que somos esses privilegiados, eu, você, o Edson que está ali, o Carlos, você que está aí, que com certeza é um privilegiado assim como nós. A gente se preocupa com tantas coisas. E as coisas são tão mais simples. A gente tem muitas ambições, às vezes, muitos desejos pessoais. E não que esses desejos eles não sejam bons, eles são. Mas eles são ainda melhores quando você tem a certeza de que eles vão dar certo. Ou quando você tem a certeza de que eles vão ser muito maiores do que você imaginava.
Você só quer uma bicicleta. No seu coração, você quer aquela bicicleta. Mas aí Deus prepara para você um triciclo de última geração que tem Bluetooth, que você conecta no celular e sai andando naquele trem. E ele vai sozinho, última geração. E você só queria uma bicicletinha. Não tô falando que os desejos são ruins, mas é que eles potencializam de tal maneira que quando você recebe aquele desejozinho que você tinha, ele é encantado, ele é cheio de honras, vindo direto do alto. Ele não é uma coisa desse lugar. E isso pode ser somente uma paz no coração. Eu fiz como algo material, mas engloba todas as coisas. Matéria, o que não é matéria, tudo. Pode ser somente algo no seu coração mesmo, daquilo que você deseja sentir, né? E às vezes a gente busca sentir essas coisas através de uma pessoa, através de uma coisa, através de uma viagem. E é mais simples. É como o Carlos já falou, já ouvi ele falando. Existe, e eu já ouvi de outras pessoas também, existe um vazio que só cabe Deus. E quando ele entra nesse espaço, como você falou, ele potencializa, ele amplifica. Deus não dá amostra grátis, né? Não, aquelas amostrinhas, né? Não, aquelas coisinhas Já pequenininhas. viu um tubão, já. Você usa aquilo. Ele vem de atacado, né? É pra você sai dando pro vizinho, sai dando pro outro ali, na limão rua. que a gente pega, às vezes, num lugar que o pessoa da fazenda dá aquele monte de limão que a gente não sabe nem o que fazer. É verdade. Todo mundo É verdade. tá fora. Porque Não, outro dia aconteceu, aí eu vi um vizinho e falei, quer um pouco? Ele falou, quero, pô. Sobrou, dei pra um monte de gente ainda. Não, então, cara, é assim, a provisão, ela é transbordante, é aquilo. O Cristo, lembra daquele milagre dos 5 pães e 2 peixes? Sim. Tinha tanta gente e eles, no final, recolheram. Acredito, não me lembro bem o número, mas eles recolheram 12 cestos. Exato. Ainda do nada, ele fez sobrar. Ele não só saciou o desejo deles, como ele transbordou o desejo e eles nem souberam de onde é que veio aquele negócio. Então, pra você ver, não é um negócio que a gente racionaliza. Por isso, meu filho, que não dá para botar a sua fé na emoção e muito menos na razão. A fé é algo que você crê. Se certifique-se de que você está ouvindo a voz certa. E nessa hora, apenas desfrute. Descansa e desfruta, porque é o melhor momento da nossa vida. Essa passagem que você citou, ela é muito bonita em vários aspectos, né? Dos pães e dos peixes, né? Porque ele faz essa multiplicação, ele mesmo faz e dá para todos. Eu uma vez estava pensando sobre isso e fiz uma linha de raciocínio, assim, um comentário pessoal aqui, tá? Mas veja só, Cristo é o próprio pão da vida. Ele multiplicou aqueles pães e aqueles peixes e deu para saciar aquela multidão. Depois ele recolhe as sobras e deixa 12 cestos, que são os 12 que ficam depois para levar a palavra deles, mas claro, é a palavra, é o pão da vida deles, mas é limitado num cesto, porque eram pessoas, seres humanos que iriam transmitir depois aquela mesma bênção, aquele mesmo pão. Veja se não é fantástico, ele fazendo de uma forma que quantos vierem eu vou dar, e depois colocando aqueles cestos como se fosse uma representação de cada um que iriam dar para o futuro. Mas, claro, a grandeza dele foi enorme no milagre ali, que daí não teria como replicar. Por isso que está contido num cesto. Então, cara, eu achei muito incrível essa... Sensacional, né? Se a gente for pensar assim de uma maneira figurada, né? Figurada, isso. Sim, e o pão sendo ele mesmo e os peixes sendo nós, né? Porque nós somos os peixes, né? Nós somos aquele que ele pesca e traz, e ele... É engraçado que aquela série lá que a gente conhece muito bem, que fala de Jesus, eu acho que isso nem está na Bíblia, mas quando ele faz aquele milagre para Pedro, né? E o milagre não, que os peixes
Pedro passa uma noite inteira sem conseguir pescar, Aham. não conhece Jesus ainda. Aí, no primeiro contato com Jesus, ele sobe no barco dele para pregar e logo na sequência ele fala: vamos ali, vou resolver um negócio com você. Sem conhecer Pedro. E Pedro fica: como assim? Falou: vamos ali que eu vou... Aí ele vai com ele até uma parte do mar e fala: lança suas redes. Ele falou: cara, eu pesquei a noite toda, não tem nada. Ele fala: vai. Aí ele lança, e aí a rede vem com aquela quantidade de peixe e tal. Eles saem do barco, o barco começa a afundar e não sei o que, transbordando de coisa ali. E aí Pedro sai e nossa senhora, esse cara é o cara e tudo. E aí, nessa série, eles colocam de uma maneira muito legal que Cristo fala pra ele assim: isso aí, você pescou peixes, né? Mas eu te transformarei em pescador de homens. Nossa, aí se a gente fechar o figurado nisso, fica muito top também, cara, né? E aí, é assim, numa hora ele tá explicando e ele fala: a rede reúne os peixes. Vocês trarão os peixes a mim. E eu vou escolher os peixes bons, eu retiro, e os peixes bons eu fico com eles, assim como um pescador faz. E aí você me lembrou essa passagem que é: o nosso trabalho é ser a rede, e aí pescar os peixes e levar para ele. E ele faz o resto. Ele destina as pessoas às coisas, aos propósitos, aos caminhos, mas somos a rede dele. E nós, embora, nesse caso, Pedro realmente trabalhou como pescador de homens, né? Então, essas analogias que ele faz, com certeza, voltando do milagre dos pães e dos peixes, não foi à toa que sobraram os peixes e os pães. Exatamente. Realmente, aqueles são os que seguiriam o caminho adiante, como você falou, né? Aquilo ali já representou o segmento da palavra do que seria após a morte dele, né? Os 12 que seguiriam com a palavra e com peixes a mais, porque somos nós, pescado, que multiplicaria, até que fosse chegado o grande dia, que é o fim, quando ele voltar e a gente ter de volta a nossa casa eterna. Esse é o momento. Esse é o livro magnífico, sensacional, que a gente se depara com todas essas conexões milhares que se ligam no mesmo propósito. Eu acho que é isso que instiga, né? Você ler, olhar e conhecer e falar: nossa, talvez isso possa conectar com aquilo. E aí você vê, sei lá, um cara que estudou bastante sobre aquele fato, ou às vezes até coloca um ponto histórico e conecta com aquele significado. E aí você vai vendo que todas as coisas, as passagens, tanto do Velho quanto do Novo, vão sempre revelando e falando sobre a mesma coisa, a mesma mensagem. Uhum. Que é o próprio Cristo, né? Pra você ver, né? Quando... Pra gente já ir finalizando, mas... Lá no início da história, quando a gente falou que o povo pediu um rei, né? E aí eles tiveram o primeiro rei na terra. Mas eles já tinham um rei. E a gente hoje tem o nosso rei. E a gente já é liderado por esse rei. E naquela época, como Deus mesmo que disse, não sou eu que estou dizendo, mas ele mesmo disse: eles me rejeitaram como rei deles. Então quer dizer, a falta de fé em crer que a gente tem um que é aquele que governa literalmente tudo ao meu redor e que dá as ordens daquilo que eu devo fazer e não, assim como é num reinado, cada um tem seu posto e são liderados por aquele rei. Eu sou um ministro, um encarregado de passar e de receber as honras do rei. Porque ele mesmo veio e disse: vocês serão reis e sacerdotes.
Então, nós somos a representação de um rei, como dele mesmo saindo de nós, através de nós, melhor dizendo, as forças, as direções de um rei. Não é só um espírito, mas é um rei que está direcionando a sua vida, está direcionando o que você deve fazer da sua profissão, está direcionando como cuidar dos seus filhos, está direcionando como você cuidar da tua família, dos teus irmãos, está direcionando como é que você deve seguir a sua própria vida. É um rei, não é só um espírito, mas é o rei sobre todos os reis. É o rei eterno, como está escrito: o seu trono não terá fim. Não terá fim. E hoje a gente tem todas as autoridades para seguir a nossa vida com esse poder de um rei que foi concedido a nós através do Espírito dele. Então desfrute disso, use disso. Não deixe isso passar na sua vida sem que você use isso de maneira objetiva. Esse é o nosso legado. Legado não, é o legado dele, deixado para nós tomarmos posse. E só fazendo um adendo, né, e puxando para a finalização dessa história de Saul, que depois quem sucede ele é Davi, como segundo rei, né? Assim como tem vários estudos, muitas pessoas que são extremamente versadas na palavra falam que como a gente teve o primeiro Adão, Cristo é o segundo Adão. A palavra mesmo fala, né? Mas eu vou chegar lá na outra parte. Que, no caso, Saul, o primeiro rei, que não foi de acordo com a vontade de Deus. Igualzinho aí chega Adão, né? Isso. Porque Adão, o que ele fez? Ele não seguiu algo que Deus devia dito para ele seguir, né? E foi, claro, foi dito também, tal e qual. E ele foi lá e fez diferente. E daí vem quem? Davi, o segundo rei. Aquele que era o rei segundo o coração de Deus, que depois a gente tem que falar uma hora só sobre isso. É verdade. Mas que daí ele representa o quê? Representa um reino próspero, aquele que cumpria a vontade de Deus, que estava ali aberto para que todas as ordens que viessem dele, de fato, fossem passadas para a nação e a nação prosperasse. Isso é maravilhoso. Tanto é que em Israel, eu vi um documentário que tudo que é muito bom leva o nome de Davi. O melhor, sei lá, palácio, o Palácio de Davi. Que legal. O melhor, sei lá, universidade, tem um negócio lá que chama Davi. O que é melhor é Davi, porque o Davi foi realmente considerado o melhor rei na terra. Então, veja, esse reconhecimento do primeiro e do segundo também não é à toa essa analogia, Nossa, né? Sempre fala da mesma coisa. Como Deus é maravilhoso, né? Ele tomou Davi como seu segundo rei, como exemplo do que é ter Deus como seu Senhor. É ter um povo abençoado, é ser liderado com graça, é ter uma nação próspera, é ser agraciado com todas as coisas, dádivas boas de Deus. Davi representou isso, você acabou de bem exemplificar, e essa é a vontade de Deus. A gente siga Ele para que sejamos abençoados, para que a gente tenha tudo que a gente não pode ter sem Ele. Exato, todas as bênçãos que a gente jamais conseguiria ter. Muito legal. Muito bom. E aí? Eu acho que é isso, né? Nossa, fomos aqui em vários lugares muito legais. Muito bom, Vivian. Bom, você tem que vir mais vezes aí. Eu agradeço o convite, adorei estar aqui, falar sobre isso. Me coloco à disposição. Vamos fazer mais vezes, com toda certeza. Tem muita coisa pra gente falar. A gente falou pouco hoje até, né? Tem mais coisas pra gente conversar aqui. Tem bastante coisa. Bom, então é isso. Espero que você tenha compreendido a mensagem de hoje, que tem a ver com a vontade de Deus está de maneira soberana sobre as tuas coisas, sejam elas quais forem.
todo tempo, aos sábados, 7 horas da noite aí com você. Muito, muito obrigado. Valeu, Carlos. Valeu, Edson. Tamo junto. Até, boa noite para vocês. Até, obrigado, boa Vivian. noite, obrigada. Valeu. Até mais, pessoal.